Quer atender? Já? Já começou. Começou e eu não estava preparada. Gabi, entra aí nesse WhatsApp, porque você sabe. Instagram. O pessoal daqui a pouco começa a entrar para poder ver essa live de piso, né? Em acabamentos. A gente pediu a ideia, o pessoal falou aqui com a gente. Tem gente entrando. Quero saber de onde vocês são, gente, que vai contando aqui. Porque como o celular fica longe, eu não vejo, né? Quem vê quem... Eu vi tá com o celular na mão, né? Quero ver de onde o pessoal é. Isso. Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pisos e revestimentos. E se você conhece alguém que precisa dessas dicas, encaminha essa live, gente, para ele acompanhar com a gente. Tem esse aviãozinho aqui embaixo, vocês estão vendo uma setinha? Encaminha lá para um amigo de vocês, vai ser bem interessante. A gente pensou em algumas coisas que são dúvidas do... Olha, tem gente de Itaituba, Pará. Olha, nossa, distante da gente. Pará não veio ninguém ainda. Salvador, Bahia mesmo, primeira pessoa assim que fala que é do Pará aqui. Salvador, eu acho que já teve gente assistindo. Que legal, já vão contando de onde vocês são, que eu quero saber. Gente, todas as lives nossas, a gente sempre pede, pessoal, pode fazer pergunta durante a live, que a gente vai respondendo, que é legal, às vezes são algumas dúvidas. A gente vai falar o que a gente faz quando a gente está pensando nos projetos da gente aqui no escritório. Então a gente está dando um detalhezinho para vocês de como que é uma criação completa, nossa, para ficar com aquela casa realmente com visual totalmente diferente, né? Então, bora lá, gente. E a gente anotou umas perguntinhas que a gente recebeu no Insta aqui. E aí a gente vai conversar sobre isso, vamos mostrar alguns revestimentos, algumas coisas que a gente usa bastante, que acha legal. Isso. Porque assim, eu fiz uma enquete, teve bastante perguntas, tem umas repetidas, como sempre, né? Aí eu fui só anotando para poder a gente falando. Então vocês podem ir perguntando aqui o que... Ai, gente, me machuquei, tá saindo tirei uma casquinha. Podem ir perguntando que a gente vai respondendo, tirando as dúvidas. Acho que a gente pode começar falando aqui, né, gente? Hoje a gente tem que agilizar que a gente tem reunião daqui a pouquinho, o cliente, então tem que correr. Gente, olha, uma coisa que perguntaram lá no Insta, deixa eu ver. Cor certa para o ambiente ficar lindo. Do piso. Acho que não é só o piso, né, Gabi? Um conjunto de tudo. E também tem que ter a ver com o seu gosto, com o seu estilo. Às vezes você vai pensar assim, eu ando vendo muito, sei lá, porcelanato amadeirado. E não é aquilo que você quer, ou cimento queimado. Tem alguns tipos que estão usando bastante agora. Mas às vezes não combina com o seu estilo, ou com o estilo que você pensou na decoração da sua casa, né? Então é legal pensar, não é só o piso, vamos pensar em tudo, né? Na semana de live que nós fizemos falando da casa, a gente foi contando como que a gente pensa em todos os espaços, o que é necessário, porque não é um item só. Eu vejo muita gente insatisfeita que chega aqui no escritório e fala, tipo, o piso, né, tipo, a pintura, né, a gente recebe toda hora perguntas sobre pintura. Que cor eu pinto a casa, pedindo alguma dica. Gente, não é a pintura, não é a cor. É a composição toda da casa, assim, que tem que pensar para realmente ficar com um visual bonito. E se você ficar atento a um item só, você vai esquecer dos outros, a sua casa não fica bonita. É o caso do piso. Então, é legal pensar no tudo. Teve uma outra pergunta aqui que foi legal. Para parede, piso liso ou decorado? Revestimento, né? Liso ou decorado? Depende, a gente usa dos dois, né? Depende do estilo. Acho que é legal definir, né? Definir qual é o estilo. A gente define sempre o estilo do ambiente, a decoração, né? Então, às vezes tem os projetos nossos que a gente faz um detalhe, uma faixa com revestimento decorado, 3D, ou uma parede inteira, né? A gente eu separei uns materiais, depois eu explico para vocês cada um. De fazer detalhes fica interessante. E às vezes o detalhe, normalmente os revestimentos decorados, né, eles têm um custo um pouquinho mais alto. Então a gente sempre dá uma dosa um pouquinho, assim, coloca um revestimento liso, um porcelanato, grande formato, alguma coisa assim, para ocupar a maior parte do espaço, e esse decorado, às vezes uma pastilha ou um revestimento 3D, tem uma quantidade menor, né? Sim, só que eu lembrei também que fica interessante, porque eu vi uma cliente da gente que entrou aqui na live agora.
Às vezes ter misturas de revestimentos, mesmo que sendo no piso. Fazer tipo um tapete, alguma coisa assim, né? Que fica bem bacana. Às vezes colocar um decorado, um ladrilho hidráulico, por exemplo, com um porcelanato liso, você já consegue dar um efeito totalmente diferente em algum ambiente da sua casa. Acho que a Gabi está falando de uma cozinha, nós fizemos já faz um tempo. E a gente colocou um porcelanato, eu não me recordo agora a cor, no apartamento inteiro. Era sala e cozinha integrada. E aí na frente da pia, isso que a Gabriela falou do tapete, que a gente colocou um porcelanato, que imitava ladrilho hidráulico, então ficou bem na frente da pia. Foi proposital aquela ideia ali daquele porcelanato diferente, dá um visual super bonito, gente. Fica legal, eu vi fotos já de como ficou. Então são detalhezinhos que a gente vai fazer. Sabe o que eu tô lembrando? É de revestimento, ó. Esse aqui que falaram para parede, liso ou decorado. Esse aqui é uma opção bem bacana, ele é ele decorado, cobre, né? E ele tem uma... E é um porcelanato. Porcelanato, gente. Super legal. Então, esse tipo de coisa de revestimento para parede fica bem bonito. Se destaca bastante. Depois com a iluminação pegando, fica bem legal. E não é porque, por exemplo, iluminação, por exemplo, pensando em banheiro, não é porque é banheiro que você não tem que iluminar direito não, tá, gente? A gente recebe uns projetos aqui, cliente que vem com a casa deles, a gente faz um projeto lindo, maravilhoso. Vem com uma lâmpada no centro. Aí a gente fica lá fazendo aqueles efeitos, ficou super bonito. Olha, estavam perguntando aqui, ó, Carlos Barreto, ele perguntou, em ambiente estreito, o piso menor fica melhor? Fica, e a gente hoje em dia tem uma dificuldade com pisos menores. Hoje que a gente acha menor no mercado é 60 por 60. A gente está com dificuldade para fazer banheiro, principalmente banheiros de apartamento. Tá acontecendo, agora tem bem poucos pisos de 60 por 60. E aí eu digo para dar a queda, né, para o ralo. Tamanhos menores é interessante pensar, mas aí seria 60 por 60, ou então a gente fala dos amadeirados que são réguas, 20 por 1,20, então a gente consegue trabalhar assim. Mas agora a maioria do que tem no mercado é 60 por 1,20, 80 por 80, 90 por 90, aí tem os gigantes, né, de 1,20 por 2,40, tem uns fornos de 1 por 3 metros, são enormes, assim, precisa de uma mão de obra super especializada para instalar. Aliás, qualquer piso, né, precisa. E também pensando na argamassa, né? Porque dependendo do formato, ela é uma diferenciada também. Isso, a argamassa, gente, é bem importante, a gente falou numa live já. Quando você for comprar, procura comprar piso e argamassa e rejunte tudo junto no mesmo dia. Você já testa o rejunte, é o que a gente faz, tá? Porque às vezes compra argamassa errada e não é adequada para o piso, aí acaba soltando depois de um tempo, aí não vai ter garantia, gente. Vale a pena gastar antes. Sala toda branca, quer colocar um piso de madeira escura, fica bom? Fica. Dá um destaque super bonito. Acho que tem que pensar, e não é pensar só no piso, a não ser que você queira morar numa casa só de parede branca e piso de madeira. Mas... Uma coisa assim, quanto a piso, que a gente faz bastante. Às vezes a gente sobre o rodapé, né? A gente às vezes, dependendo do projeto, do estilo, de várias coisas que o cliente passa pra gente, a gente usa o rodapé do mesmo porcelanato. Mas, por exemplo, num piso de madeira escuro, uma coisa que fica muito bonita é um rodapé branco. 90% dos nossos projetos a gente usa esse tipo de rodapé. Mas é por causa do destaque que dá o piso, o rodapé e a pintura depois, fica super bonito. Gente, podem ir mandando perguntas que a gente vai respondendo, tá? Durante a live. Deixa eu ver. Fica legal? Fica legal o mesmo piso em toda a casa? Eu não gosto muito. A gente costuma usar na área íntima um diferente, né? Porque você tem que... normalmente a gente coloca nos quartos, normalmente piso de madeira, e pode ser um porcelanato amadeirado, porque às vezes, vamos pensar que mora em regiões mais quentes, porque eu sei que eu vi aqui, tem um pessoal que é do Nordeste, tudo, é uma região bem mais quente, o pessoal do Centro-Oeste também, do Norte. Dá para usar um porcelanato madeira, que ele vai dar um visual aconchegante, e não aquece. Agora pra gente aqui no Sudeste, o pessoal do Sul, acho que vale a pena usar um piso de madeira. Piso laminado a gente quase não usa mais, assim, tem saído, assim, tem poucas marcas que vendem, pouquíssima variedade. Muitos clientes, quando não sabem, ou não conhecem os materiais
corretos, os que a gente usa hoje em dia, chega querendo piso laminado, mas muitas vezes já viu, foi o vinílico, né? Já viu ir na casa de alguém, numa loja, que é o que tem usado mais hoje em dia. Sim. Então, eu acho que é interessante talvez ter um piso para área íntima e um piso para área social. Porque dá para usar, acho que vai ser até uma pergunta que vai ter, vamos responder outra, né? O piso da sala dá para usar na cozinha, gente. É só realmente pensar no tipo de acabamento. Teve uma pergunta aqui sobre piso vinílico. Piso vinílico em comércio é recomendado? Sim, tem várias espessuras. Um que é indicado para residencial, outros para comercial, tem para áreas médicas, tudo. Então, isso depende de você achar uma marca que você gosta e procurar as especificações corretas. Sim. Mas funciona super bem. Tem, tipo, por exemplo, aqui no shopping, na frente aqui do escritório, tem uma loja que é um desses grandes magazines, sei lá como que dá o nome, essas gigantes, né? E dentro da loja é tudo com piso vinílico. O provador deles é piso vinílico. E vamos pensar, uma loja que deve receber milhares de pessoas durante um dia, tranquilo, pode usar sem problema nenhum. E piso vinílico também, você pode usar na parede, gente, fica super bonito. Nós fizemos há um tempo atrás um lavabo. Tem até no destaque, a gente revestiu as paredes todinho com piso vinílico. Ficou super bonito. Olha, eu vou falar aqui, ó, que a Tati P.A. Figueiredo tá falando que essa nossa parede é linda, nosso papel xodozinho, é um papel de parede. Josiana Barros, qual porcelanato que posso colocar no piso do banheiro? Piso de banheiro, sempre o acetinado, tá? Tem essa é uma norma que aquele polido, que é o com brilho, não pode ser usado. Muita gente não sabe disso ainda. O problema do piso polido é porque ele escorrega. Ele não vai escorregar quando tá só água, não, sabe? É realmente quando você vai tomar banho, que aí tem um sabonete, o shampoo, a gordura, né? E ele fica muito escorregadio, e isso é verdade, assim, tem que se atentar a isso. E pensando, por exemplo, se você quiser usar o mesmo piso na parede, piso e parede, igual. Tem umas marcas que tem ele, o acetinado, que é o fosco, e o polido, que é o com brilho. O mesmo desenho, então você consegue fazer a parede toda com o polido, com brilho, e o piso você faz no fosco. Ela tá perguntando, acetinado é o mesmo mate? Então é acetinado, né? Fosco. Isso. E o polido, que é o com brilho. Vão ter várias variações, tem uma variação infinita. Depende da marca, cada marca cria alguma coisa, dá um nome diferente. Só é legal assim, eu acho que para banheiro ficar atento, porque tem alguns que são acetinados, mas se você passar a mão nele, a unha, né? Você vai ver que ele tem uma leve ranhurinha. Para banheiro eu não sei, não acho muito interessante, porque começa a grudar sujeirinha e eu vejo as pessoas falando que o piso encarde. E na verdade ele encarde por causa desse textura, né, que tem. E eu acho que isso que é legal, tem a ver também com a próxima pergunta que a gente recebeu. Piso para área gourmet, que geralmente é esse tipo, né? Às vezes a gente fez um apartamento no fim do ano passado e que era o mesmo piso, porcelanato. A sala era integrada com a varanda e aí a gente usou do mesmo tom na sala o polido e na varanda a gente usou o outro que a gente chama de hard às vezes. Então assim, pode usar um acetinado. Tudo você vai ter que... Olha, a Gabriela falou agora do hard. Vamos pensar, apartamento, você não vai ter problema de água. Agora, um espaço gourmet que você tem próximo à piscina, eu ficaria bem atenta, porque normalmente vem criança correndo da piscina com o pé molhado para o espaço gourmet. Aí no espaço gourmet você está fazendo um churrasco, pingo as gordurinhas no chão. Se você usa só um acetinado, aquela gordurinha vai escorregando. Vamos pensar na água com a gordura e uma criança, um acidente. Então, eu acho que é mais interessante colocar os que tem o que a gente chama de granilha. Ele é um pouquinho mais áspero. Eu acho que por segurança, ele vai ser um pouquinho mais difícil de limpar, tá? Pensando na gordura. Mas eu acho que por segurança, limpar é o de menos, gente, do que um machucadinho. Olha, a Rita de Cássia está perguntando, no porcelanato inspiração de mármore travertino, o rodapé pode ser branco? Pode. Eu acho que fica mais bonito, porque se for fazer vários recortes de uma placa de porcelanato, vai ficar um pouco confuso no rodapé. Então eu usaria o branco de MDF. Não, eles não são de MDF, é poliestireno. Isso. E eles são laqueados. E uma outra coisa que fica super bonita, gente, esses rodapés, eles têm de 7, 10 centímetros, 15, 20. Às vezes a gente consegue fazer composição de 2 barras de rodapé, fica bem, bem interessante, dá um visual
super legal na decoração. Sim. Outra opção que a gente também tem que pegar um mostruário, né, lá com o moço que faz os cortes de porcelanato, é fazer rodapés trabalhados, dá pra fazer com friso. Isso você tem que mandar para uma empresa que faça trabalho com porcelanato. Eles fazem friso, coloca tipo 2 cores de porcelanato, dá um efeito super bonito, dá para fazer a bordinha dele arredondada. Algumas marcas hoje já tem o rodapé pronto assim, de porcelanato. Mas às vezes tem cliente que fala assim, o custo fica meio alto, não vou usar. Aí acaba trocando. Então, uma opção seria ou manda para uma fábrica que vai fazer o polimento, o acabamento do rodapé, deixar ele com esses efeitos com friso, como eu falei, a bordinha redonda. Ou então comprar esse realmente de poliestireno, que é o branquinho laqueado, fica super bonito. E como a Gabi falou, quando corta fica feio, né? Tem que passar uma massa em cima do rodapé, fica... não curto. Falamos de piso de área gourmet, porcelanato líquido, recomenda? A gente já recebeu essa pergunta algumas vezes. Nunca usei. Nunca, gente. Só vi na internet. O que eu nunca usei, eu não tenho como falar. Eu nunca nem vi de perto. Não faço ideia de como é. E aqui a gente é bem rígida com isso. A gente só indica e a gente só fala se a gente conhece. Tanto que a gente sempre faz visita à fábrica, à loja, a gente vive indo. Eu tô ficando já nervosa com esse negócio dessa pandemia, que não pode ficar saindo. Eu adoro bater perna, mas isso de ficar rodando na rua é para conhecer produtos. Então a gente vai pra feira, a gente tá o tempo todo se informando, assim, o que tem de novidade e de qualidade para poder falar com os clientes da gente. Qual a melhor marca de porcelanato e que não mancha? Tem a ver um pouco com... como saber, o Carlos Barreto perguntou, como saber se o porcelanato é de boa qualidade? Olha, tem marcas grandes hoje em dia, e assim, a gente trabalha com algumas, e que a gente não tem problema, né? E de manchar, agora eu acho que assim, manchar que a gente sabe de manchar é tipo na hora lá da limpeza, geralmente os clientes falam, a gente percebe assim, ele é difícil de limpar, às vezes tem disso, agora de manchar depois de um certo tempo, com água, umidade, eu não me lembro da gente ter visto isso. Eu nunca vi. Assim, tem marcas muito boas, olha, agora eu vou fazer propaganda mesmo. Portinari, Porto Belo, Embramaco, Dami. Deixa eu ver mais o que. Tem Ceusa, Eliane, são tantas marcas. Assim, são marcas boas e às vezes você não conhece porque ela não vende, por exemplo, em home center, tipo Telianote, Leroy, essas lojas enormes. Algumas marcas não vão vender lá, mas não quer dizer que a qualidade deles não é boa, tá? A gente procura saber o tempo todo, né? Nós fomos... Olha, a pandemia começou, nós tínhamos ido uma semana antes na feira de piso de revestimento. E a gente trouxe um monte de catálogo, foi todo mundo do escritório, a gente procurou saber o que tinha de lançamento, novidade, e a gente até já está colocando nos projetos nossos, né, Gabi? Sim. Mas é sempre isso, assim, não precisa ficar preocupado com isso. Eu acho que vale a pena você investir em determinado valor. Essa coisa de ficar procurando um preço muito baixo é problemático. Problemas que eu vejo com porcelanato, faz muitos anos que eu não ouço falar. Tinha antes algumas fábricas pequenas que os porcelanatos eles vinham levemente empenados, sabe? E aí dava erro na hora da instalação, tinha que mandar trocar. Por exemplo, na hora que ia instalando tudo, ficava uma pontinha na junção dos pisos. Eu não tenho ouvido mais falar disso, não sei, talvez eu tenha parado de usar essas marcas. Mas quando a gente vai criar um projeto, a gente é bem criteriosa aqui com qual marca a gente vai colocar. Uma outra coisa que eu lembrei, que também tem a ver com isso, que às vezes, se você for fazer a sua obra sozinho, só contratar um pedreiro, é ficar atento às especificações que vem na embalagem do revestimento, porque às vezes você compra, lá tem o tamanho da junta, e às vezes o pedreiro fala, eu vou fazer com tamanho tal, compra o espaçador tal. E é legal seguir aquilo tudo certinho, porque se tiver algum problema, você consegue acionar a garantia, né, da marca e resolver. Então isso que a Gabi falou é bem importante. Porque assim, vários clientes nossos, você mesmo, às vezes tem gente aqui que é cliente nosso, às vezes alguém que está assistindo vai fazer um projeto com a gente, nem todo, a gente não consegue, eu só faço obra aqui em Sorocaba. Quem é de fora vai fazer sozinho, a gente até orienta e tudo mais. Mas essa coisa o meu pedreiro disse que dá. Gente, é um risco
Tipo, a gente se preocupa tanto pro nosso cliente não ter problema, porque às vezes vai ser um prejuízo tão grande, porque assim, nós já colocamos piso em cliente de 150, 200 reais, 300 reais o metro quadrado. Isso é o piso, tá? Porque piso normalmente é barato. Já pensou assim, aí às vezes uma casa de 100, 200, 300 metros, isso aí instala com a junta errada, aí o piso começa a soltar. A fábrica não vai pagar, eles não vão reembolsar. Então, eu acho que vale a pena vocês pensarem, olhar a especificação da junta e a especificação da argamassa. Da argamassa, eu tô falando porque eu errei. Eu não sabia porque eu não tinha noção ainda muito dos grandes formatos, piso de 1 por 1. Então, tem uma argamassa específica. E para os pisos com mais, aqueles de 1,20 por 2,40, tem uma outra argamassa. Gente, custa caro, tá? Mas é um erro que não dá, tipo, pra ter, sabe? Então é melhor colocar tudo certinho. Então, marcas de porcelanato, a gente já falou algumas. Isso. Essa pergunta aqui, a pessoa estava perguntando na live. Piso para barbearia, piso para áreas comerciais, né? Eu acho que para área comercial é problemático você usar piso polido, que é o com brilho. Porque normalmente eles escorregam e, por exemplo, pode entrar, se for um comércio de rua, pode ir num dia de chuva, alguém entra com o pé molhado e ela pode escorregar e você tem que pensar nisso. O problema do piso polido, que é o com brilho, você coloca às vezes algum tapete, algum paninho, se tiver seco, ele voa, sabe, escorrega. Então é problemático. Não acho tão interessante pisos para área comercial, assim, uma barbearia. Tava aí a pessoa? Ela tava perguntando. Que legal. Deve ter mandado na nossa caixinha de Ela mandou, foi que eu coloquei aqui. Eu acho que o piso é acetinado e tem que ser... O vinílico também fica bacana, dependendo do estilo que essa barbearia for ter, né? Fica legal. Fica. Tudo tem que pensar como vai ficar o visual completo. Não pode pensar só no piso, gente. Não é bobeira. A gente aqui no escritório mesmo, a gente dá orientação, porque nem todo mundo contrata projeto aqui. Tem gente que vem só para uma consultoria, né? Semana passada nós fomos para uma consultoria de um salão de festas. E que ela queria resolver problemas pontuais. Ela falou, olha, eu preciso resolver isso. O salão está construído, está pronto, funcionando. Ela precisava resolver problema. Ela contratou, a gente foi lá, procurou a melhor solução para ela, e eu sei que ela começou a fazer essa semana. E isso serve para qualquer espaço comercial, para casa. Tem gente que chama a gente para definir cores, assim, porque está em dúvida, sabe? Se a nossa tia tiver em dúvida, ela estava perguntando ontem para nossa mãe que cor ela pintava a casa dela. Nossa, até a mãe vira consultora. Gente, a minha tia não quis perguntar pra gente. Usar o mesmo piso na sala e cozinha integrada, acho que de início, a gente não está fazendo um projeto e pensa numa coisa diferente, eu acho que isso é o ideal, né? Uma sala e uma cozinha integrada, acho que o ideal é usar tudo igual. A não ser que você vá fazer algum detalhe, alguma coisa diferente. Quase que com uma sinalização, não a sinalização porque você está na sua casa, mas alguma coisa realmente para destacar. Aí sim. Igual como a gente falou, a gente fez um apartamento de uma cliente, a gente fez um tapete. E nós já fizemos, também num outro cliente que nós fizemos aquela cozinha, espaço gourmet, embaixo da mesa, a gente botou um porcelanato, acho que devia ser um cimento queimado, no geral, e embaixo da mesa a gente colocou um ladrilho hidráulico, o dela foi ladrilho mesmo, né? Não foi porcelanato, foi ladrilho, aquele feito lá manualmente, e ficou bem legal o visual, eles já devem estar construindo. Olha, pergunta da Rita de Cássia. Fica bom o piso da cozinha de porcelanato? Sim, eu só acho que é legal o acabamento, né? Mais ou menos seguir nisso. Fosco. Gente, eu vou falando sempre desse jeito mais prático pra vocês. Fosco ou com brilho, porque eu sei que vocês vão entender dessa forma. Mas o polido, brilho, e o acetinado é o fosco. Aí tem as variações que aí vai ter, tipo, os antiderrapantes, tem os outros tipos de piso. Gente, pode ir mandando pergunta, tá? Que a gente vai respondendo. Já acabou aqui? Já. Legal. Hoje a gente tá ligeira. Que a gente tem reunião, né? Gente, eu peguei falei do brilho e mostrando um porcelanato. Tá bem alta, porcelanato marmorizado. Tô louca pra fazer minha casa e eu quero colocar um porcelanato marmorizado. A Gabi, gente, o porcelanato tá na posição certinha. Eu adoro o brilho. Tá vendo? Eu sou do fosquinho, sabe?
Brilho. Vocês estão vendo aqui as marquinhas do dedo, assim, fica sempre um manchadinho. É normal, tá? No fosco, ele forma uma sujeirinha. Por exemplo, se você pisou em algum lugar, você tá com o sapato sujo, ele dá uma manchinha, um grudinho. Assim, os dois vão ter problema. Então não tem essa coisa assim, qual que é melhor? Você tem que decidir realmente o que é mais interessante. Sempre os acetinados, normalmente, têm um custo mais baixo do que o polido. Acho que deve ser porque o moço fica lá lustrando, né? Tipo, lá na máquina, e acaba custando mais caro. Aqui, olha. Porcelanato amadeirado. Então eu peguei normalmente eles têm uma texturinha, tem vários formatos, eles são peças retangulares. Há um tempinho atrás a gente só via régua de 20 por 1,20. Isso, agora tem umas de 30 super bonitas. E os acabamentos dos amadeirados, eles estão ficando cada vez mais bonitos, mais fiéis, sabe? Porque antigamente era meio falso, né? Sim. Olha, nós fizemos ano passado um apartamento e o cliente optou por colocar porcelanato nos quartos. A gente pôs um porcelanato madeira. Na hora da instalação do porcelanato, quando a gente faz o projeto, a gente já marca como que vai ser instalado, tá? Mas se você estiver fazendo sozinho, na caixa, os amadeirados vêm dizendo como eles têm que ser instalados. Qualquer piso de régua, compridinho, ele tem uma forma de ser instalado. Não pode colocar os rejuntos tudo alinhado, tá? Tem a forma correta, porque senão eles acabam quebrando. Como a peça é muito comprida, elas vêm levemente empenadas. Não é defeito, não adianta ficar pedindo para a marca ir trocar, tá? É que a peça é muito comprida. E até a forma de armazenar. As pessoas não armazenam da forma correta e quando vão abrir a caixa tem 3, 4 peças quebradas, às vezes é a caixa inteira. Então é legal pensar nessa forma. Isso aqui é piso, deixa eu cobrir aqui, vinílico. Vinílico tem uns lisinhos, olha, esse aqui, ele é de 2 milímetros, bem fininho, residencial. E tem como dá o nome? Os comerciais normalmente são de 4 milímetros, mas você tem que ver a especificação do fabricante. E esse você consegue escolher se você gosta da texturinha ou liso, realmente. Porque nos de residencial ou tanto nos comerciais, você consegue ver para ficar mais fiel, né? O legal é assim, piso porcelanato, quando a gente vai comprar, a gente sempre indica, normalmente comprar 10%, entre 10% e 15% de sobra. Depende de como é a paginação dele. Paginação é a forma que vai instalando, que vai encaixando os pisos. No nosso projeto, a gente manda um projeto de como o pedreiro vai instalar. Tem tudo certinho, onde tem recorte, quando começa, a quantidade todinha calculada, para facilitar a vida de quem vai construir e quem vai comprar. Assim você economiza fazendo um projeto com a gente. E o piso vinílico, normalmente, o aproveitamento dele é muito bom. A gente consegue comprar normalmente 5% a mais, porque assim, a perda dele é muito pequena. Então não tem necessidade de você comprar muito a mais. Olha, tem uma pergunta aqui que você estava mostrando vinílico, da Margarete. O que você recomenda, vinílico ou laminado? Vinílico. Porque hoje em dia a gente nem acha tanto mais laminado. Às vezes você vai achar num home center aí aquelas promoções assim com preço, porque já tá todas as fábricas, a maioria, já tá realmente final de estoque, já tá começando a investir em outras tecnologias. E também tem um problema, de se você molhar e não ser o laminado, e se você não limpar, secar rapidamente, estraga. A gente estava conversando com uma cliente agora, antes da live, e que na casa dela era um apartamento, ela teve problema com o laminado, né? Teve uma inundação lá, quebrou um caninho da duchinha dela e molhou tudo na casa. E quando ela mandou a foto pra gente, eu olhei, aí eu falei, isso daí teve um probleminha. Aí agora que a gente tava conversando com ela falou, teve isso, aconteceu, entrou água no apartamento. E aí estragou, né? Sim. E o laminado, o vinílico, a gente não tem esse problema. Porque, por exemplo, o vinílico, a gente já conversou com o pessoal de uma marca, eles falaram, pode lavar. Você não pode deixar de molho, tá? Vou deixar, assim, eu vi uma sujeirinha ali, eu vou deixar de molho cheio d'água. Não pode, inundação, vai desgrudar. Porque ele solta. O laminado, como a Gabi falou, não pode molhar. O vinílico, ele aceita água, porque é um material plástico isso daqui. O bom nós já tivemos um episódio com um cliente nosso que nós instalamos e a casa dele teve algum tipo de infiltração vinda do solo. E o piso vinílico começou a soltar algumas placas. O que a gente fez foi, resolvemos a infiltração externa da casa, então conseguimos drenar a parte externa
E aí quando secou, a gente pegou a mesma placa que tinha colado, foi lá o instalador, passou a colinha lá atrás e colou. Isso é legal, foi a mesma peça que a gente acabou fazendo essa instalação. E às vezes, teve uma outra cliente nossa também que durante a reforma, eu não sei que prestador de serviço foi, eles arranharam uma peça. Então o que a gente fez foi, eu chamei o instalador de novo, ele arrancou aquela peça que estava arranhada e colou outra. Porque esse é mais fácil, porque ele não é sistema de encaixe nas laterais. E alguns laminados são, né? Isso. Então isso é facinho, você tira o ponto certinho que estragou e coloca outra peça. Então assim, os 5% que eu falei, vai sobrar lá um pouquinho de peça na sua casa, você deixa guardado. Se acontecer eventualmente, eu nunca tive problema, assim, nunca troquei piso de cliente, acontece assim, durante a obra, arranhou. Normalmente é isso. Aí a gente troca. Olha, e se molhar o laminado e secar na hora? Seca rezando. Se for um balde, eu já me preocuparia. Derrubou um balde em casa, aí eu ia me preocupar. Agora, caiu um copo de água lá, seca rapidinho e eu acho que o estrago não vai ser tão grande. Realmente, se for um balde, entornou, você vai conversar, daqui a pouco, meia hora, uma hora você volta pra secar. Não pode. Olha, nós fizemos uma reforma de um apartamento e que eu vi que foi feita uma limpeza. O pano úmido, pra ter noção, né, gente? o pano úmido danificou o piso laminado. Aí tanto que tem uma outra pergunta aqui, ó, da Chácara Estrela. Demora muito tempo para mostrar se estragou? Nesse caso foi de um dia para o outro, gente. A gente viu. Quando a gente chegou, olhamos pro piso, para não acreditar que estragou. Então assim, a gente fica sempre atenta com isso, assim, de se vai danificar ou não. Do piso laminado foi realmente na junção. Então, olha, eu rodo aqui nas lojas e home center normalmente tem piso laminado sendo vendido a R$26, gente. É muito barato. Assim, eu ficaria preocupada. Eu acho que é um investimento tão alto que a gente faz com a casa, tipo, que vale a pena. E pensa em trocar o piso, gente. É piso, trocar piso. E resolver fazer gesso na casa, são as reformas, assim, terríveis, sabe? Se você falar, tô morando lá, vou trocar o piso, eu vou fazer um gesso. Não dá, gente, tem que se mudar. Então pensa em fazer um investimento um pouquinho melhor. Nem que faz a casa com calma, né? Tipo, adia. É melhor adiar, porque a gente, olha, que mais tem cliente aqui no escritório, a gente cria a casa inteira e ele fala, eu vou executar em tal tempo. E a gente só orienta. Você tem que fazer esse item agora, tal item depois. E assim a gente vai montando o cronograma do cliente para poder ele finalizar a casa. A pessoa que falou que se demora muito tempo falou que foi uma janela aberta em um temporal. Ela já deve ter visto. Se já deve ter um tempo, pelo menos aqui na nossa região, que não cai um temporal, né? Então, assim, se não deu problema, eu acredito que com uma semana, um mês, assim, dependendo do estrago, você já vai perceber, né? É que alguns, talvez você tenha algum piso, se você tem na sua casa, deve ser um laminado com uma qualidade um pouco melhor, por isso que você talvez não percebeu ainda. Mas eu já fiz casa de uma cliente que nós trocamos, não foi? Da casa, foi assim, ela contratou, já fizemos vários projetos para ela. E toda vez que ela se muda, ela chama. Quando ela mostrou a casa nova, nós entramos. E eu entrei no quarto, na suíte principal, mas um cheiro de mofo, e ela não sentia. Mas eu só abri a porta e falei, já senti. Tem piso danificado aqui, porque eu tinha visto que era laminado. Fui olhando tudo, falei, olha, quando cheguei na porta, normalmente quando você tem porta-balcão no quarto, normalmente acaba molhando o piso laminado. Nossa, é tão triste, gente. Se você tá fazendo uma casa que tem porta-balcão, tira, usa outro piso, usa o vinílico. Acho que quem tá comprando agora é melhor usar o vinílico. Ou porcelanato. Não corre esse risco. Agora, quem já tem, não tem muito o que fazer, né? Vamos rapidinho, umas últimas perguntas. Da Gleide, o que vocês acham de laje impermeabilizada sem o telhado? Laje impermeabilizada sem o telhado? Legal, tranquilo. Se ela estiver bem impermeabilizada, tranquilo. Tá, agora tem pergunta da Margarete e da Chácara Estrela ela também. Eu quero fazer um orçamento com vocês. Por e-mail, como que faz, Manuela? Tem o link lá no WhatsApp. Ou então manda um direct pra gente, que eu chamo. Gente, direct sou eu que respondo. Eu falo, Gabi, vai lá e dá uma olhadinha. Pode chamar que a gente faz. A gente faz projeto tudo quanto é canto, tá, gente? A gente dá cliente tudo quanto é canto. Assim. Pois é, projeto online funciona super bem, gente. É igualzinho. Aí o pessoal falou aqui que acho que no temporal, que foi o último que teve em São Paulo, deve ter tido sorte, porque não apareceu nenhum problema. Carlos Barreto perguntou, primeiro eu coloco o revestimento ou o gesso? Gesso. Faz o forro. Faz o forro de gesso.
para poder ficar com tudo pronto. Depois coloco o piso. Eu coloco o piso antes, só se no meu cronograma estiver super apertado. Mas para quem está executando sozinho, faz o gesso. Deixa que quando eu cuido de obra, que eu faço as minhas maluquices, sabe? A Gabriela fica me xingando porque é bem louco. Letícia Enzo perguntando aqui, quando a parede é acartonada e está mofando, o que fazer? Chorar. Fica difícil, gente. A gente já viu algumas coisas Já. assim. Porque você vai ter que trocar. Se é acartonado e mofou, tem que arrancar o gesso. Você arranca o gesso todinho pra ver se ele tiver lã. Às vezes é uma parede com alguma proteção, lã de rocha, lã de vidro, lã de pet, sei lá. Tem que ver se lá não tá embolorado. Aí talvez tenha que trocar isso. Mas dependendo do lugar, tem uma placa de gesso que é a verdinha, ela é para áreas molhadas. Dá pra fazer banheiro, gente. Então, se você já teve esse problema, arranca e troca para poder não ter mais problema. Não dá para resolver. Não vai resolver. E aí, cartonado pode ser que... Eu tô falando drywall na parede. Se for no forro, não tem muito o que fazer, não. Tem que ou esperar secar. Sério, Mariana? Nossa, agora eu fiquei preocupada. Ou troca tudo. Tem que trocar o forro todo, Acho que rendeu, né, a nossa live. Hoje a gente falou bastante de piso. Tiramos as dúvidas do pessoal que estavam aqui na live e as outras que tinham mandado pra gente, né? Algumas pessoas pedindo pra deixar salvo lá, né? A nossa live a gente sempre deixa. Vou deixar porque tem um monte de gente que já mandou mensagem para que vai ver à noite, vai ver depois. Não tinha como ver agora. Quem tá aqui na live e quiser conversar com a gente, pedir orçamento, essas coisas, tem tanto link lá no nosso Instagram, direto pro nosso WhatsApp, então chama a gente no direct que aí eu converso com vocês. E, bem, eu e a Gabriela resolvemos hoje, né, gente? A gente não tá dando conta aqui no escritório, muito. A gente vai ter que dar uma pausa, pelo menos semana que vem, porque tá muito cheio de projeto, a gente tem que se dedicar aos nossos clientes. Semana que vem não vamos fazer live. Vou me organizar para ver se eu consigo fazer na próxima, mas, tô sempre nos stories para poder responder, fazendo enquete. Vou continuar colocando lá caixinha de dúvida para vocês e a gente vai respondendo de uma forma diferente. Isso, e aí quem falou que queria um orçamento, alguma coisa assim com a gente, é só chamar a gente no direct ou mandar um e-mail que a gente conversa melhor. Então é isso, gente. Apareceu alguma coisa? Apareceu uma pergunta aqui, da Josiana Barros, que acompanha a gente já tem um tempinho. A Josiana já conhece. Vocês indicam colocar o revestimento da parede da cozinha só na parte exposta ou na parede toda? Depende, se for um revestimento grande, um porcelanato, uma cerâmica, coloca na parede toda. Agora, se não, se você vai usar pastilha, você pode colocar só realmente, olha, a gente faz muito, se você vê alguns projetos nossos, a gente coloca só realmente onde aparece. Porque, vamos dizer, uma pastilha, essa daqui, se eu não me engano, custa uns R$1.000 mais ou menos o metro quadrado, 900, R$1.000 mais ou menos. Se a gente fala de uma cerâmica, vamos falar, um porcelanato decorado, a gente fala mais ou menos de 100, 150. Então, acho que vale a pena colocar. Eu gosto de revestimento atrás da bancada da pia, porque é um lugar úmido, tem o sifão, pode dar alguma... Eu sei que no futuro dá, então é legal ter fechado. Acho que foi isso, né? Foi. Rendeu nossa live hoje. Obrigada, pessoal. A gente vai se falando, tá bom? E a gente avisa quando a gente voltar com as lives da gente com dicas aqui. Tá, até mais. Tchau, tchau.